REC. Deixa eu baixar o volume todo aqui, beleza. Ei, gente! Hoje eu resolvi fazer uma coisa diferente, que é um vlog de leitura. E estarei lendo este livro aqui, que é o lançamento da Julia Quinn aqui no Brasil, Esplêndida. Para quem não conhece, essa é a autora de Os Bridgertons, o romance de época que deu origem à série da Netflix Bridgerton. Então, se você ainda não conhece essa autora, vai conferir, porque ela é maravilhosa. Ela é minha autora favorita de romance de época, então eu estou muito empolgada para ler esse livro aqui. Inclusive, esse livro aqui foi o primeiro que ela publicou lá fora, vocês têm noção, gente? Estou bem animada com essa leitura. Esse livro faz parte da trilogia Splendid ou série Blindon, pelo menos é assim que é conhecido lá fora. Aqui ficou com o nome de Damas Rebeldes. Eu gostei muito da capa, a editora Arqueiro, ela sempre faz um trabalho muito bom nas edições, no design dos livros dela, principalmente dos romances de época, e é essa editora que publica a Julia Quinn aqui no Brasil. Eu achei muito bonito o ornamento que eles colocaram aqui em torno da capa. Aqui atrás a gente já pode ver as outras imagens dos outros livros. Eu acredito que aqui no Brasil eles vão publicar primeiro a trilogia. Existe uma antologia que tem como personagem principal o Ned, da família Blindon. Então eu não sei se eles vão lançar, mas eu espero que lancem, porque eu quero que publiquem tudo dessa mulher aqui no Brasil. Hoje eu vou estar lendo esse livro, já separei aqui o meu marcadorzinho de Uma Dama Fora dos Padrões, que é outro livro da autora. Não tenho ainda o marcador desse livro, mas eu espero ter em breve. E hoje é um dia que eu tenho mais folga, eu vou trabalhar mais à tarde, então eu vou tirar esse momento para poder fazer essa leitura e estar compartilhando aqui com vocês. REC aqui. Tá certinho? Já tá no REC? Ah, tá. Bom, já comecei a ler e logo no prólogo a gente conhece a Emma Dunster, que é a nossa mocinha, e eu já gostei dela logo de cara. A história se passa em 1816 e na parte do prólogo estamos nos Estados Unidos, em Boston. E o pai dela tá querendo mandar ela para Londres, lá para Inglaterra, para poder ficar um tempo com seus primos, Ned e Belle, que são da família Blindon. Mas ela não tá muito interessada nisso, porque ela sabe que o pai tá querendo que ela vá para Inglaterra para tomar um rumo, para arranjar o marido e tudo mais. E o que ela quer mesmo é um dia conseguir administrar a empresa da família. Só que aí tem um ponto muito interessante, que é muito comum nos romances de época. Julia Quinn nos mostra aqui como era a situação da mulher, né? Que não tinha muita voz naquele período. Então é bem interessante que é colocado aí esse ponto que é muito comum naquele período, onde a mulher ela tinha que se submeter às regras daquela época. Mas a Emma não aceita isso muito fácil. Calma aí que tá ficando muito barulho hoje, né? Então... Mas a Emma não aceita esse tipo de coisa, se mostrando uma mocinha fora dos padrões, que é outro aspecto também muito comum nos romances de época, onde vemos personagens que são contra essas regras daquela sociedade e que apresentam um olhar mais moderno. E outra coisa que eu gosto é essa interação que os personagens têm um com o outro, que é bem divertida e bem gostosa de acompanhar. Então os diálogos acabam sendo bem dinâmicos e isso faz a leitura bem fluida. Gostei muito que o pai dela é muito amoroso, é aquele pai que quer o melhor para a filha. E esse é um ponto que eu amo nas histórias da Julia Quinn, porque ela consegue criar laços familiares e de amizade muito bonitos, dá vontade de abraçar, dá vontade de estar ali junto com aqueles personagens. Então eu já gostei logo de cara e vamos ver como que vai ser o desenrolar dessa história. Bom, gente, já li 57 páginas, que é o prólogo, mais 4 capítulos. E como eu falei, no prólogo a gente conhece a Emma Dunster. E no primeiro capítulo ela já tá lá na Inglaterra, na casa dos primos Blindon. E claro, já tá aprontando horrores, né? Como eu falei, essa personagem é totalmente fora dos padrões. E super má influência pra sua prima Belle, que é aquela menina ratinha de biblioteca, sabe? Nessa parte que eu tô lendo, elas se vestem de criadas e vão lá na cozinha para ajudar as empregadas com os preparativos da festa. Porque no final do dia, Emma vai ser apresentada à sociedade de Londres, onde abre portas para ela encontrar um bom partido e se casar.
Mas a Emma gosta de aprontar, então ela tá lá vestida de criada e ela sai ainda por cima lá pelas ruas de Londres para poder comprar ovos e ajudar lá nos preparativos. E nesse meio tempo ela se encontra com Alex, o Duque de Ashbourne, um verdadeiro libertino e tremendo patife. Aquele cara que dá em cima de todas as mulheres, independente se for criada, se for uma dama, o que ele quer é dar em cima da mulherada. E é muito comum, tá, gente? Em romance de época você vê um libertino, mas Julia Quinn se superou com esse aqui, tá? Até então, pelo que eu li, o Duque de Ashbourne, ele não é simplesmente um libertino, ele é o libertino. Mas pro outro lado, na hora que a Emma mostra que não tá dando muita trela pra ele a respeita, e eu achei isso muito legal da parte dele, desse personagem. E também o afeto que ele tem pela sua família. E esse é o momento que os personagens principais se encontram a primeira vez. Eu já adorei os diálogos e a interação entre eles. É aquela situação bem divertida, bem no estilo Julia Quinn. Até então a história já me prendeu, já me conquistou, adorei os personagens. E eu vou retomar agora a leitura, porque eu ainda tenho um tempinho antes de trabalhar. E daqui a pouco eu volto com as minhas impressões para vocês. Bom, gente, eu acabei de finalizar o capítulo 7. Eu devo estar na página 97, se eu não me engano. Eu só não fechei na página 100 porque eu gosto de finalizar cada capítulo certinho. E eu tô amando esse romance. Ele é muito envolvente, muito divertido. É muito gostoso de acompanhar a interação entre Emma e o Duque de Ashbourne. Na verdade, a interação de todos os personagens, porque todos eles são muito carismáticos, são muito cativantes. E assim, você fica com vontade de se tornar amigo deles, sabe? De estar ali dentro da história. E isso é uma das coisas que eu adoro nos livros da Julia Quinn, porque é aquela leitura bem fluida, sabe? Você se envolve com a história e não consegue largar. Eu só vou ter que parar porque eu realmente tenho que trabalhar, senão eu ficava lendo a tarde toda até a noite. Todos os romances dela são assim, eu quando começo não consigo parar. E esse não tá sendo diferente, tá, gente? E olha que é uma releitura. Então, assim, eu não lembrava de muita coisa. O que eu mais lembrava, na verdade, era a personalidade dos personagens e algumas cenas que, enquanto eu fui lendo, eu fui falando, ah, realmente, era esse livro aqui, que legal. Mas, assim, faz um tempo já que eu havia lido esse livro e eu fiquei muito feliz que finalmente ele foi publicado aqui no Brasil. Está sendo uma ótima surpresa, uma ótima experiência, sabe? Porque quando você relê algo, você fica sempre preocupado, né? Será que eu vou gostar como eu gostei antes? Será que vai ser uma nova experiência? E está sendo uma nova experiência, mas positiva, porque eu estou gostando novamente dessa história. Então, assim, eu nem lembro como fecha. Vamos ver como que vai ser. E isso é bom, eu gosto de esquecer as coisas, porque aí a releitura fica mais prazerosa. Mas agora eu vou me arrumar, e depois que eu ficar mais apresentável, eu volto aqui para conversar com vocês alguns pontos que eu achei até a parte que eu li, tá? Então, até daqui a pouco. E aqui estou eu, semi-arrumada, né? Daqui a pouco eu vou sair para o trabalho, mas antes de tudo, preciso falar desse livro, o que eu tô achando dele. Eu selecionei algumas partes, não é frases favoritas, mas sim algumas partes referentes aos personagens, algumas situações que me chamaram bastante atenção. Então eu vou estar compartilhando aqui com vocês, pode deixar que é sem spoilers, eu vou falar assim, por alto, o que eu achei de cada parte e o que mais me chamou a atenção de cada personagem. Eu acho que uma das coisas que eu mais marquei foi justamente a questão da mulher, né? A posição da Emma, que é contrária à situação de sua época. E outra coisa aqui que eu achei interessante foi o ponto de vista do mocinho, porque nos romances de época nós temos esses dois lados. Nós temos tanto o ponto de vista da mocinha e do mocinho. Então nós vemos os dilemas dos dois. E ao longo da leitura nós percebemos o porquê que aquele personagem toma certas atitudes. E é bem interessante que eu já estou começando a entender o Duque de Ashbourne, né? E percebe-se aí, né, ao longo da leitura eu fui percebendo que provavelmente ele... Tem um passarinho aqui que não para de cantar, mas vamos deixar ele como pano de fundo, né, gente? Ele não quer se casar com uma pessoa que tá com interesse nos bens dele, sabe? Ou no título dele. Ele quer realmente uma pessoa que goste dele por quem ele seja. Pelo menos é o que parece ser, tá? O que eu entendi desse Duque até então. Outra cena que eu gostei muito foi a cena do mordomo. Eu gosto muito dos mordomos da Julia Quinn, porque todos eles possuem uma personalidade. E isso é bem legal, porque vemos que os personagens estão ali não só por estar,
mas eles têm ali um desenvolvimento. E é muito legal isso, sabe? Quando você tem uma história, um conjunto de personagens e todos eles têm ali uma história, têm ali uma vida. Então esse momento aqui foi um momento que eu adorei. E também adorei a conversa, né, entre Sophie, Belle e a Emma, porque dali nasce uma verdadeira amizade, é uma conversa bem divertida, descontraída. Quando o Alex chega, então, fica tudo mais divertido. Eu gostei bastante dessa cena. E outro ponto que fechou o capítulo que eu achei muito interessante é porque os dois personagens, eles têm muito desejo um pelo outro. Então, assim, é um romance que já tem um clima entre o casal muito forte. A conexão deles é bem forte, eles têm química. Só que é mostrado que há algo além do desejo, sabe? Tanto da parte do Alex como da parte da Emma. Mas só os dois ainda não perceberam isso. Até porque os dois não querem casar, né? O Alex tem os traumas dele lá e a Emma quer ser uma mulher independente, já deu pra perceber isso. E eles percebem que, além desse desejo, eles têm uma linda amizade. E eu achei isso muito legal. Porque, assim, a base de um casamento é não só o amor, mas uma verdadeira amizade. Então eu acho que a autora pode desenvolver isso mais pra frente, entendeu? Então eu já gostei de ela ter inserido esse elemento da amizade entre os dois logo assim, nas primeiras 100 páginas. E lembrando que Julia Quinn escreve romance de época e o foco dessas histórias é o romance do casal, né? A história de amor. Porém, o que eu gosto nessa autora é que ela não fica só nisso, sabe? Então não fica maçante ali, só no casal. Ela desenvolve outros personagens e outras situações. Ela sabe dosar bem os elementos da história, o humor, o romance, a amizade ali inserida entre os personagens, além de desenvolver bem os personagens secundários, que é uma coisa que eu gosto bastante. E aqui a autora nos apresenta as informações desse tempo e dessa sociedade por meio dos personagens e de suas vivências. E eu acho que é isso que deixa a história também tão fluida. E enfim, eu tô gostando bastante, são vários pontos que me conquistaram. E eu mal posso esperar para retornar ao trabalho e continuar a leitura. E se você está interessado em saber mais sobre romance de época e romance histórico, eu falo muito sobre esse assunto aqui no canal, vou deixar inclusive aqui no card alguns vídeos para você conferir. Ei, gente, tudo bem? Finalizei a leitura, tô bem triste, mas eu vou terminar de me arrumar aqui e daqui a pouco eu falo com vocês, porque assim, é muita coisa pra conversar e não dá pra conversar no banheiro, né, gente? Mas eu vou me arrumar pra ficar bem apresentável pra vocês. Mas assim, eu já tô com saudade da escrita da autora e tô doida pra, sei lá, pegar outro livro dela pra ler. Eu acho que quem gosta também da Julia Quinn entende esse sentimento, né? Mas é isso, eu finalizei a leitura e eu tô bem empolgada para compartilhar com vocês. Só vou terminar aqui, me ajeitar e aí, num passe de mágica, a gente vai conversar. E aí, gente, como eu falei, eu finalizei o livro Esplêndida, da Julia Quinn. Foi ótimo relembrar essa história, sério, que romance gostoso de ler. Eu acho que 3 características definem este livro, sensual, divertido e romântico. E são 3 pontos que estão sempre presentes nos livros da autora de forma balanceada, de forma equilibrada. E é uma coisa que eu gosto muito na escrita dela. Eu amei os personagens, tanto os principais como os secundários. Eles são muito bem desenvolvidos. Como eu falei, nenhum personagem está ali por estar.
Os protagonistas me conquistaram desde o início. A Emma é aquela mocinha fora dos padrões, que faz o que quer mesmo. Quando ela toma uma decisão, principalmente para ajudar outras pessoas, ela vai em frente, é muito corajosa também. E o Ashbur me surpreendeu positivamente, né? No início, ele é aquele personagem mais arrogante, um pouco possessivo, mas ele vai mostrando um outro lado dele, principalmente assim que o amor e a amizade vai crescendo entre ele e a Emma. Enfim, foi um personagem que cresceu muito durante a história e me conquistou bastante. Uma coisa que eu gosto muito dos livros dela é que a história nunca termina no casamento, sabe? Sempre temos ali mais alguma coisa pós-casamento, alguma situação que o casal mesmo vivencia ou até mesmo uma situação envolvendo os personagens secundários. Isso não é spoiler, tá, gente? Porque os romances de época possuem um final feliz, então é uma coisa assim que já define esse gênero. E o desfecho desse livro tem muita ação. É uma situação que mistura tensão com momentos divertidos. Enfim, eu gostei muito do final, me surpreendeu positivamente também, além de ser um romance muito bonito, é aquilo que eu falei. Como é um romance de época, o foco principal é o casal. Porém, apesar de ter ali aquela intimidade do casal e tudo mais, do relacionamento deles, nós vemos também outras situações aqui envolvidas, porque ela consegue balancear esses momentos mais cômicos, essa relação de amizade entre personagens principais e secundários. Então ela traz aí, além do romance, sabe, outras situações. Aqui no final tem muita ação, como eu falei. Eu adoro os epílogos dela, é sempre gostoso de acompanhar. Eu leio até a nota da autora de agradecimento, a nota final. Eu gosto muito da escrita dela, eu gosto de saber um pouquinho como que foi o processo de escrever o livro. Sempre pesquiso também alguma coisa depois. Enfim, eu gostei muito dessa leitura, mal posso esperar para ler os outros livros dessa trilogia. E eu acho que a Julia Quinn começou a sua carreira de escritora da melhor forma possível, porque esse livro realmente é esplêndido. Bom, também tem algumas curiosidades para falar sobre os personagens desse livro, então se você ficou até aqui no meu vlog, eu agradeço muito. E eu vou compartilhar aqui algumas coisas que talvez vocês não saibam. Bom, esses personagens aqui, alguns desses personagens já apareceram em outros livros da Julia Quinn. Eu não sei se você sabe, mas o universo de Julia Quinn é compartilhado. Então, um personagem que vemos em um livro pode aparecer ou ser mencionado em outros livros da autora. E sim, você provavelmente, se você já leu todos os livros da autora aqui lançados no Brasil, ou a maioria, provavelmente já deve ter visto algum desses personagens, mas ainda não sabia que eram eles. E o primeiro é o William Dunford, que é amigo de Alex e de Belly. Ele aparece no livro Como Se Casar com o Marquês, que foi publicado depois de Damas Rebeldes, mas que se passa antes. Por isso que o William Dunford ainda está solteiro. Ah, e tem uma observação também. Esse personagem será o mocinho de um dos livros dessa trilogia. E fiquem de olho porque Charles Wickham, mocinho de Mais Forte que o Sol, irá fazer uma pequena participação em um dos livros dessa trilogia, aonde ele vai dizer que precisa se casar em breve. A autora não sabia o que ia fazer com essa informação ainda, mas ela achou que isso poderia dar um ótimo livro futuro. E foi no que deu, né, gente? Porque Mais Forte que o Sol é maravilhoso. E sim, se você já leu todos os livros publicados da autora aqui no Brasil, você já deve ter visto algum personagem mencionando o Duque de Ashbourne. Ele é mencionado no livro Mais Lindo que a Lua, onde um personagem diz que o Duque está se envolvendo com uma americana, que possivelmente seria a Emma Dunster. Ele também é mencionado em Um Perfeito Cavalheiro e também no primeiro volume da trilogia Bevelstoke. Inclusive, em Os Segredos de Colin Bridgeton também temos a menção de Ned e Belly Blydon. E em Nada Escapa a Lady Whistledown temos uma cena de baile da Lady Worth, que se trata da mãe de Arabella Blydon. E me conta aqui nos comentários se você gostou dessas curiosidades, se você já sabia de alguma delas. E me conta também se você gostou desse vlog de leituras e se você gostaria de ver mais esse tipo de conteúdo aqui no canal. Eu fico por aqui, um grande beijo e até o próximo vídeo. Também foi mencionado em Um Perfeito Cavalheiro, não cavaleiro, tá, querido? Ele também já foi mencionado em Um Perfeito Cavalheiro e Os Segredos de Colin Bridgeton. Pra que um nome tão grande, gente? Pra quê? Vamos lá. Vamos falar, eu acho que agora vai ficar um pouco barulho porque tem gente limpando aqui e tem um BenTV cantando para sempre ali, então vai ter que ser assim, porque eu não tenho muito tempo, né? Mas vamos lá.
Ele também foi mencionado em Um Perfeito Cavalheiro e em O Segredo de Colin Bridgerton, pelo amor de Deus. E esse é um ponto que eu adoro da Julia Quinn, porque... Calma que tem um barulhinho aí da obra, né? Nós temos que esperar. Né? E aí, a gente espera o barulho da... Ah, terminou. Isso é uma das coisas que eu adoro nos livros da Julia... Não terminou. Eu não sei se dá pra ouvir aqui, né, no meu áudio, então eu prefiro esperar a obra. Espero que ela não dure meus 4 minutos restantes da câmera. Ele também foi mencionado em Um Perfeito Cavaleiro. Quem fala isso? Não sei.